Boa noite. É clássico no ambiente da filosofia a máxima de Aristóteles: o homem é um animal político. Somente ele possui a linguagem e esta é o fundamento da comunicação entre os seres humanos. Interagindo na sociedade, o homem busca demonstrar admiração ou repulsa diante dos fatos. Tem sido assim ao longo da história da humanidade. Além da fala, uma das principais ferramentas utilizadas para expressar os sentimentos é o desenho em suas mais diferentes configurações. No início, na pedra, depois no pergaminho, no papel e, ultimamente, nos meios eletrônicos e digitais. O programa Opinião Pernambuco de hoje traz o segmento do desenho, charge, escultura e grafitagem como forma de expressão artística de conteúdo político. Dizer sim ou não à conduta de pessoas ou instituições é um ato que pode influenciar e transformar o comportamento social. Para abordar o tema artes visuais, nossos convidados de hoje são João Lim, artista plástico e ilustrador; Ronaldo Câmara, artista plástico e cartunista do Jornal do Comércio; Adelson Boris, grafiteiro. Bem, boa noite para vocês também, não é? É muito comum, antes de a gente começar o programa, a gente fazer aquele teste de áudio. E hoje, no teste de áudio, eu perguntava para vocês por que é importante participar de um programa como esse, né? Ou trazer uma discussão como essa para um programa como o Opinião Pernambuco. Então, gostaria de ouvir inicialmente o Adelson sobre essa provocação. Certo. Eu acho necessário, né? E muito importante, porque a arte e política são dois temas que andam, né, de caminhos dados, de mãos dadas, e é necessário, se faz necessário, eu acho que o artista, enquanto ser humano e ser político também, conhecer um pouco, né, da sua história, conhecer da sua origem, para que, através da sua arte, ele possa estar inserindo ou atingindo um público dentro da sua sociedade, né? E você, Ronaldo? Eu acredito que a política ela está completamente inserida, sabe, assim, dentro do contexto do indivíduo. Eu acho que dentro da arte é evidente que você tem um leque, sabe, assim, de linguagens artísticas, assim, e alguns deles você pode trabalhar completamente desprovido de uma conexão política, vamos dizer assim, entendeu? Mas eu acredito assim que no meu caso específico, assim, dentro da minha formação, a minha própria formação artística e a maneira como eu me inseri dentro do universo da arte, a questão política foi completamente fundamental no processo construtivo desse trabalho. João Lim? Assim, eu vou começar discordando um pouquinho de Ronaldo. Eu conheço o trabalho dele, inclusive a força política do trabalho dele. Só que eu acho assim que existe a dimensão da intencionalidade do artista quando tem clareza, se dispõe a fazer um discurso, né, que tenha uma posição política clara, mas mesmo quando ele não faz isso, ele está se posicionando politicamente, seja conformado ou conformando-se ao modelo que está estabelecido, né, social e político, seja se posicionando contra. O que eu acho assim é que, na verdade, não existe como você fazer uma arte que não tem implicações políticas. Seja intencional ou não intencional, você vai, de alguma forma, ter um posicionamento político ali expresso no que você está produzindo. Não sei se foi isso que você falou. Não. Eu vou ficar muito confortável, assim, dentro da sua discordância, até porque, por exemplo, quando você discordou,
eu não me senti você discordando, assim, vamos dizer assim, da minha postura como artista. Não, de jeito entendeu? nenhum. Assim, mas de uma posição que eu acredito que é um leque de abertura, assim, vamos dizer assim, uma espécie de democratização, vamos dizer assim, do conceito da liberdade de escolha que eu acho que o artista pode ter, vamos dizer assim, dentro do seu universo de produção. Eu digo assim, por exemplo, o trabalho de Mondrian, por exemplo. É impossível você dar uma conotação política ao trabalho de Mondrian. Aí, né? É aí que eu discordo às vezes, porque eu acho que você tem. Pode ter. Não, mas eu estou falando de uma forma assim mais objetiva. Sim, eu acredito que o momento e a própria ruptura, entendeu? Que aquele tipo de trabalho produziu dentro do contexto histórico onde ele está inserido, tudo bem, eu concordo com você que ele vai ter uma certa conotação política São dentro da sua mais sutis, força contestativa, entendeu? Enquanto linguagem, talvez, assim, dentro de um contexto. Eu tenho... Concluir? Não, só para concluir. Então, mas assim, eu estou falando de uma forma, dentro de uma forma mais contextualizada, sabe, assim, o objeto inanimado ali, assim, as cores, um jogo de cores. Eu estou falando de um expressionismo que buscava a luz dentro das cores, que tinha também uma conotação política. Mas eu estou, assim, quando você falou assim, a questão política, eu estou abrindo um leque político de discussão mais social. Certo. Eu tenho outra pergunta que acredito que vale para os três também. O artista, ele deve moldar sua arte para que ela seja engajada? O que seria engajamento dentro dessa nossa discussão? A outra coisa, o que é o autoral, né? o criar a partir de uma realização própria, ou o que é criar em função de um mercado, tá? Ou de uma lógica de mercado, como, por exemplo, quando você está vinculado a uma instituição como um jornal, né? Ou como uma revista. Aí me parece que você é crivado por uma lógica editorial e você, de repente, pode deixar de lado um pouco aquele seu lado tão autoral como se dá quando você realiza uma escultura, né, que coloca no meio da cidade, quando você faz uma intervenção, por exemplo. Mas vamos voltar para o Adelson. Adelson, qual é a tua opinião sobre isso? Certo. Então, eu sou grafiteiro, né, venho trabalhando com a temática de mulheres negras, e toda essa temática parte muito do meu histórico de vida, né? Eu, enquanto homem negro, filho de uma mulher negra e nascido dentro de uma família que é a base matriarcal, são mulheres negras também. E nessa família que eu vivi, pouco se falava da autoafirmação enquanto negro e enquanto mulher negra, né? Foram introjetadas para ela de alguma forma, né, a cultura racista e machista, da autonegação, né? Então elas não Adelson, sem querer te cortar, mas eu quero muito que a gente vá fundo nessa questão que é a temática que você normalmente trabalha, tá? Só para não perder esse raciocínio em cima desse ponto que a gente tocou, né? Eu queria ver se você antecipava um pouco agora essa resposta. Em relação ao artista se moldar em função da sua produção artística, né, ou não. Me parece que você, num campo da grafitagem, tem muito mais liberdade do que, por exemplo, quem trabalha no jornal, como é o caso do Ronaldo, nesse caráter específico, né? Então, o que é que você acha disso? Certo. Enfim, só contextualizando, particularmente assim, eu trabalho muito com a temática das mulheres negras e muitas pessoas e outras galerias vêm me perguntar por que eu só trabalho com a temática da mulher negra, porque não trabalhar com um tema mercadológico, digamos, né? Uhum. E isso vem muito pertinente para mim, até que ponto incomoda eu tanto estar pintando personagens negros, né? Porque até então, a forma que a gente vê a mulher negra e o homem negro de uma forma estereotipada, né? Em lugares subalternos. Então, isso me permite ver o quanto ainda eu tenho que ser persistente na minha arte, de não estar se moldando para essas pessoas, né? De carregar no meu traço mesmo a minha raiz, a minha cultura, né? De que tentar mostrar um pouco
das mulheres negras sem ser toda essa forma estereotipada, sem ser tentar moldá-las. Né? Então, vamos voltar para Ronaldo. O artista ele precisa moldar a sua arte para que ela seja considerada uma arte política, né, uma arte engajada? Eu, falando assim, do meu trabalho em si, eu acredito que essa é uma busca inerente, assim, dentro do meu trabalho. Essa conexão com o meio em que eu vivo, entendeu? Me inserir dentro desse contexto, expressar alguma coisa, passar alguma mensagem, passar alguma reflexão. E eu acho que isso é um desafio mesmo, assim, que cada artista tem, assim, dentro do universo onde ele está desenvolvendo a sua arte, sabe, Lin? Você acha que é importante que fique claro para o público de que lado você está? Eu acredito que sim. Sinceramente, você se desnuda? Sim. Eu me desnudo. Eu sou completamente aberto como indivíduo. Politicamente, eu sou muito transparente. Eu acho importante que as pessoas me conheçam do jeito que eu sou, conheçam a minha posição, inclusive política. Sabe assim? Eu sou muito político no meu trabalho. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei muito... Quando eu engatinhava, eu fazia painéis e muros, assim, na época onde aqui tinha a Brigada Portinari, eu trabalhava com outras brigadas. Cheguei a fazer um trabalho com a Brigada Portinari aqui no muro do cemitério Santa Amaro e comecei a trabalhar nessa época. E essa origem, sabe, desse trabalho político em painéis, em grandes muros, que a gente trabalhava aqui, eu não sei se você vai lembrar, na década de 80 você tinha a Brigada Portinari, que tinha um destaque, mas você tinha várias outras brigadas que trabalhavam, e eu acho isso uma coisa interessante, porque eu acho o seguinte, veja, eu tenho a minha posição política, eu não preciso, não posso, não devo cobrar que todos tenham a mesma posição que eu, mas eu tenho a minha posição política e respeito a posição política dos outros, certo? Se a pessoa tem uma posição política antagônica à minha, eu costumo respeitar. Acho que a discussão política ela é saudável, ela é salutar e ela é necessária, entendeu? Ok. João, e então, é preciso que o artista levante a sua bandeira e diga, eu estou deste lado, né, eu quero associar a minha arte à minha ideologia. Então, eu vou agora já concordar com o Ronaldo. Acho que a gente deve sim se posicionar e deixar claro. E aí eu acho que tem ainda um recorte interessante, que é, em alguns momentos isso passa a ser mais importante ainda. Isso passa a ser fundamental, na minha opinião. Por exemplo, no momento político que a gente está vivendo hoje, eu acho fundamental você, e no meu caso, aí vou falar por mim, que eu me coloque meu posicionamento diante das questões que envolvem o momento político do Brasil. Falou da Brigada Portinari, por exemplo. Hoje a gente está aqui um pouco refazendo alguns caminhos com a Brigada da Hora, que é um movimento de artistas que, inspirado na Brigada Portinari, resolveu dizer assim, ó, a gente quer se posicionar diante desse momento. A gente quer se posicionar contra esse golpe que está aí, que na nossa opinião é golpe, né? É um golpe, óbvio, que tem características bem específicas para o momento, para um contexto mundial que a gente está vivendo, né? Não é um golpe ao modo de 64, mas a gente quer se posicionar, não, a gente quer dizer que a gente não concorda com isso, que a gente vê aí um retrocesso, né? E que a gente, como artista, vai se posicionar. E aí eu concordo com o Ronaldo, eu vou me posicionar. E outros artistas podem se posicionar de forma contrária. E a gente vai para o campo do debate. Eu acho que isso é necessário, principalmente em determinados contextos, sabe? Como é esse. Adelson, você se posiciona também? Sim, eu acho. Nesse critério, se posicionar ao ponto de se perceber em você uma tendência político-partidária. Sim, eu me posiciono completamente, né? Até porque é um momento realmente de que viver no nosso país, né? É um momento assim muito gritante e eu, enquanto artista, né? Artista periférico de grafiteiro,
eu tenho a noção, né, base do quanto eu posso estar fazendo influências através do grafite, né? Eu acho que o grafite é uma arte que lida com um grande público, uma grande massa, né? Então, o meu posicionamento ali, né, enquanto artista e político, vai ser de grande importância, de grande relevância, né? São coisas, a arte e a política caminham juntas, né, como eu falei. Ronaldo, você é artista plástico, mas trabalha também numa grande empresa de comunicação, né? No jornal como o Jornal do Comércio. E a pergunta que eu tenho para você é se o Ronaldo Câmara, indivíduo, é o mesmo Ronaldo Câmara, chargista do Jornal do Comércio. Valdir, com certeza. Vamos fazer o seguinte, então, né? Acho que essa pergunta é um pouco polêmica, você vai precisar refletir um pouquinho sobre essa questão. A gente faz um intervalo e, na volta, aí você traz a resposta para a gente. Então, vamos lá, né? Daqui a pouquinho a gente volta com a Opinião Pernambuco, falando sobre artes visuais. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Artes Visuais e Política. Participam João Lim, artista plástico e ilustrador. Ronaldo Câmara, artista plástico e cartunista do Jornal do Comércio. Adelson Boris, grafiteiro. Bem, no final do bloco passado a gente fez a pergunta para o Ronaldo, né, se existe diferença entre o indivíduo, entre o cidadão Ronaldo Câmara e o chargista do Jornal do Comércio. E aí eu acrescentaria, né, o chargista é ele mesmo ou ele é o jornal, na hora em que ele produz e que essa coisa é divulgada? Que legal. Olha, uma coisa que eu, assim, até me orgulho de dizer isso, que muita gente pergunta e questiona, às vezes, se há algum tipo de interferência diretamente assim no seu trabalho, e isso é uma coisa completamente inexistente, certo? Nós trabalhamos com isenção, trabalhamos assim, completamente, eu sou livre para criar e levar a minha ideia para o editor, independente dele, sabe, concordar ou não. O que eu acredito que tenha que existir, e não tem como eu fugir disso, é que eu tenho uma responsabilidade editorial. Eu trabalho no Jornal do Comércio, eu trabalho na empresa Jornal do Comércio, que eu acredito que eu respeito a qualidade e a isenção dos seus jornalistas, certo? Então, o que é publicado no Jornal do Comércio, o que é ditado na charge de Ronaldo, tem que estar conectado com a edição do Jornal do Comércio. O leitor, ele que lê o Jornal do Comércio, ele quando vê a minha charge, ele tem que ver uma charge que tenha uma sintonia com o que está sendo editado, entendeu? Ali no jornal. Eu não posso dizer X enquanto o jornal está dizendo Y, não é verdade? Então, por exemplo, aí vem a minha visão política, certo? Então, dentro do meu universo, eu procuro fazer as charges, entendeu? De acordo com a minha visão. É uma página de opinião. Então, eu vou dar a minha opinião em relação àquilo. Então, é a minha opinião, certo? Assim. O leitor, às vezes, ele discorda. Geralmente, se ele concordar, se for uma charge que eu esteja falando de alguém especificamente e ele achar que eu estou fazendo uma abordagem que não corresponde ao que ele pensa, e ele vai discordar de mim, ele vai lá na página do Facebook, ele critica, ele discorda, sabe? Mas ele, na sua grande maioria, respeita também. Ou ri, ou se diverte, porque a charge eu acho que tem que ter sentido, as pessoas precisam relaxar mais com relação à charge, sabe? Discordar ou concordar com a charge é discordar ou concordar com você e com o jornal. É a mesma coisa, né? Acontece. Certo. Vamos ver uma das charges que você fez, e aí você tomou como contexto o caso do triplex, né? Do triplex. Pronto, que envolveu o presidente Lula. Excelente charge para a gente exemplificar aqui dentro do que a gente está acontecendo, e para você ver o nível de intolerância também que acontece com as pessoas. Porque, por exemplo, esse assunto aí, essa é uma charge que eu fiz no início, aí, quando estava toda a mídia nacional abordando um assunto que era o assunto do triplex,
tá? E da zika, chikungunya e ao dengue. mesmo tempo usar zika, chikungunya, sabe? Aí eu fiz essa charge aí, o triplex. Veja, essa charge, ela eu estou colocando Lula, que eu, na minha humilde opinião, eu acho que uma bobagem essa história do triplex. Dentro de um universo de corrupção absurdo, onde você tem coisas, sabe, astronômicas, valores, sabe, para mim isso aí, a questão do triplex e do sítio é uma perseguição completamente... como, eu vejo isso como se fosse uma precaução, sabe assim, um medo, sabe assim, um medo que Lula volte. Então, para mim, o que eu sinto quando eu vejo esse tipo de postura, esse tipo de coisa assim, diante, nesse caso específico, eu vejo como, assim, uma necessidade que estão tendo. Certo. Aí entra uma pitada de humor, né? Que é a questão da comicidade, da sátira inerente à charge. Quando você bota zika, chikungunya e dengue, né? Você fala de triplex, você está fazendo referência a 3 vetores, né? Que são provocadores que estão sugando, né, a população. Então, lá no fundo, é esse tipo de imagem que é criada na cabeça do... Sim. Do autor? Eu acho que, aí veja, mas ao mesmo tempo, por exemplo, tem gente que vai ver essa charge e vai achar que eu estou criticando o Lula, sabe assim, tem um leitor que ele é obcecado, sabe assim, se eu fizer, qualquer charge que eu fizer com Lula, ele vem me criticar e às vezes vem, e você vê também um nível de tolerância muito grande, e eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Porque quando eu faço a charge, eu tenho que estar preparado para... Tem uma outra aí que você fez também, que né, que você mandou pra gente, que você passou pra gente. Aí, que é esse Moro na sombra de Lula. Particularmente, ela foi alvo ele, quando viu a charge, pareceu que eu estava fazendo uma crítica absurda a Lula. E para mim, veja o que eu quis dizer aí, nesse caso específico. Eu quis dizer que o Sérgio Moro está à sombra de Lula. Ele está no pé de Lula. Eu estou mentindo, eu estou dizendo alguma coisa que corresponde, que não está correspondendo à realidade. Isso aí é o fato hoje, o cara está no pé dele. O cara, para mim, ele está... Isso é bem literal, né? Essa charge, na verdade, né? Pois mas então veio um cidadão que é obcecado por mim e veio dizer que eu estava vendido. Porque... assim, isso aí é o interesse do Jornal do Comércio, que, sabe, eu sou vendido por causa disso, por causa de uma charge como essa. E eu, assim, sinceramente, eu preciso discordar dele, porque não era bem essa a intenção quando eu fiz a charge. Certo, realmente isso é muito polêmico, né? E é interessante como a obra de arte, ela dá a possibilidade de tantas interpretações. E, assim, me parece que é um direito do público, né? E o artista fica exposto, de fato. Né? O artista, por ser artista, ele faz parte, né? Faz parte da sua disposição de ser artista, né? Você decidiu que vai fazer isso da vida, você tem que estar disposto a se expor. Porque é expressão, né? Você está ali para expressar. E no caso do jornal, isso é mais sério, porque você está ali representando também a intenção editorial de um veículo de um pouco mais grande complexo. Importância, né? Fica mais complexo ainda. Mas vamos aqui comentar agora alguns desenhos aí do João Lins. Tem esse daí que é o bombardeio de informações pela comunicação, pela mídia. Né? E aí queria que você comentasse isso. Esse desenho não foi feito agora, mas eu acho que ele é bem oportuno para o momento que a gente está vivendo, que na verdade mostra um telespectador que ele na verdade está transfigurado numa cadeira, né? Pela sua condição de comodismo, né? De comodismo, de fragilidade diante do poder, na verdade, da comunicação. Então é uma situação, e eu vejo isso assim hoje, né? Então, por exemplo, esse mito da isenção
nos meios de comunicação, isso é só um mito, isso é uma mentira, né? A gente não tem, e eu acho que não precisa ter isenção. Eu acho que precisa ter posicionamento, assumir posicionamentos. É mais importante do que fazer um discurso de isenção. Eu acho que os jornais não são isentos, eles representam valores, representam conceitos, representam ideias políticas também, né? E isso precisa ser assumido para que a população possa fazer uma leitura daquela informação de forma crítica. É uma crítica ao esmagamento provocado pelos mass media, né, pelos meios de comunicação, mas também a passividade que pode acontecer por parte de quem está recebendo essa informação. Então, é preciso que esse telespectador ele também se posicione politicamente, né, e diga não a essa enxurrada de coisas que vão sendo colocadas. Não, eu não aceito esse tipo de posicionamento, eu discordo disso e devo expressar essa discordância. Né? Acho que as redes sociais, hoje em dia, elas fazem um pouco esse papel. Fazem um pouco esse papel. Eu acho que ainda, infelizmente, não tem a força, e eu estou muito impressionado com isso. Assim, eu realmente me surpreendi, porque depois desse advento aí das mídias sociais, a gente ficou, eu pelo menos, por exemplo, fiquei muito achando que esse jeito de expressar através das redes sociais, ele tinha uma força que, na minha opinião, foi superdimensionada por a gente. Não tem essa força toda. Para mim, o exemplo é exatamente o que a gente está vivendo hoje. O que a gente está vivendo hoje politicamente, né? Com uma manipulação descarada, né? De uma grande mídia, né? Das grandes corporações de comunicação. Das grandes corporações, diante do que a gente está vivendo politicamente, para mim deixou claro que essa intervenção pelas redes sociais ainda é frágil. Ainda é frágil. Eu acho que isso é muito ruim, constatar isso. Certo. Nós temos uma outra imagem sua que, de certa forma, levanta a bandeira do MST. Isso, levanta mesmo a bandeira do MST. Eu acho que o MST é um dos movimentos que devem ser respeitados, porque se posiciona, porque discute uma questão de direito, né, que é deixada de lado muitas vezes e que é colocada escamoteada, como é a questão racial, que a gente vive escamoteando a questão racial, vive tratando ela como se ela não existisse, com esse mito da miscigenação legal, de que a gente é um país que aceita a diferença. Isso não é verdade, isso não é verdade com relação aos negros brasileiros, isso não acontece assim. E eu acho que o MST é um movimento que se posiciona, que tem clareza do seu papel e que eu acho que deve ser esse desenho é realmente para o MST, né? E eu acho que se a gente tivesse o MST fosse mais forte, eu acho que a gente não estava na situação que a gente está hoje. E esse espaço ele não tem na mídia, né? Não, nunca. Pelo contrário, né? O MST é atacado sistematicamente pelas grandes corporações que a gente conhece, né? E sendo caluniado de forma assim recorrente, né? E eu acho que isso realmente é um problema grave que a gente vive, que está relacionado ao direito à comunicação mesmo. Vamos agora ver alguns desenhos do Adelson. Aqui tem as grafitagens, né? Adelson, a revolução não será alisada, né? Você tem... Sim. Onde foi que você fez essa grafite? Então, esse trabalho foi lá no bairro do Totó, né? Foi um mutirão que fizemos lá. E essa mensagem, deixasse bem claro, porque um dos processos da autonegação ainda das mulheres negras é o alisamento do cabelo, né? O pó no rosto para tentar se embranquecer, né? É o cabelo que a mídia, querendo ou não, ainda coloca como um cabelo ruim, né? E, na verdade, o que é cabelo ruim para a gente, né? Está sempre ligado ao negro, né? Então, a Revolução Não Será Alisada era justamente um recado que quis deixar para todas as mulheres negras de que não há nada errado com elas, né? Nem com a sua boca, nem com o seu nariz, nem com o seu cabelo. E até então, a gente, no meu caso, né, na minha família, eu sempre
soube que eu não tinha nem nariz nem boca. Eu tinha venta e beiço, né? Era algo muito pertinente na minha mente, que eu cresci com isso e quando a gente se descobre quanto negro, a gente percebe o quantos leões a gente tem que matar por dia, né? No âmbito social, né? E justamente esse trabalho a Revolução Não Serializada era justamente para empoderar, né? Para levantar a autoestima das mulheres negras, né? De que dizer que não anda errado com elas. Certo, vamos ver outra imagem. A favela é o quarto do desejo. Do despejo. Sim, do despejo. Então, esse trabalho que eu fiz foi num mutirão de grafite, um evento, na verdade, Pão em Tinta chamado. Isso foi lá na favela do Bode, né? Onde tem a favela lá onde moram vários moradores próximos à Maré, né? E quem não sabe, né, Carolina Maria de Jesus foi uma escritora negra, né, poetisa e tal, e ela descrevia o dia a dia dos favelados na favela. Então, eu, enquanto grafiteiro, assim, eu quis deixar justamente essa mensagem no mutirão, né? A favela é o quarto de despejo, era justamente isso, né? Que vários pobres hoje em dia são despejados, né, na favela, nos lugares mais subalternos que tem. E aí era justamente isso, era fixar essa personagem, né, deixar registrada essa imagem, e eu coloquei uma imagem lá também, uma mensagem lá: moradia é um direito, não é uma mercadoria, né? Era justamente isso que Carolina Maria de Jesus pregava. E o público, como reage? Isso é uma pergunta. A outra, que também está muito próxima, quando você resolve fazer sua grafitagem, vai ser no muro X ou Y? Normalmente a grafitagem você tem uma autorização, né? É diferente da pichação, pelo menos é o que me dizem. Não sei se eu estou certo ou errado, ou se a grafitagem deve ser transgressora e invadir também qualquer muro. Você pode até falar sobre isso. Mas você sabe, por aqui circula determinado perfil de público, né? É a audiência, né? A audiência da grafitagem está associada ao local onde ela vai acontecer. Essa mensagem, aí ela foi colocada dentro da favela. Sim. Né? O público era o público da favela, ou o público mais adequado para ela seria um público externo? Enfim, eu acho que se existem vidas lá na favela, eu acho que realmente seriam assim para ela. Era justamente... É comum fazer a mesma grafitagem? O mesmo grafite, a mesma imagem em vários locais? Não, normalmente eu não costumo repetir a mesma imagem em outros locais. Pode, né, repetir o conceito, a ideia? O conceito, sim, repito. Mas o tema, assim, tanto o grafite e a pichação, a gente não distingue muito a diferença, né? Eu acho que só aqui no Brasil existe isso, até porque o ato do grafite vem do italiano grafite, e grafite significa escrita. Então, todo ato que se escreve na parede, você se escreveu, já é um grafite, né? Então, o grafite, ele tem esse empoderamento, assim, de você estar levando uma mensagem rapidamente para um grande público, né? Eu me identifico muito com os pintores muralistas, né? O Diego Rivera, né? David Orozco, que era justamente isso. Eles faziam da arte, a sua arte, uma arte política, né? Era de levar que o povo, né? O povo oprimido vissem a opressão que eles estavam vivendo naquele momento, né? E eles registravam isso muito nas suas paredes, né? Então eu tento me basear muito no trabalho muralista no México, né? É isso. Ok, então vamos para mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre artes visuais e política. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Artes Visuais e Política. Participam João Lim, artista plástico e ilustrador; Ronaldo Câmara, artista plástico e cartunista do Jornal do Comércio; Adelson Boris, grafiteiro. Bem, a charge satiriza pessoas e instituições e busca o riso, não é, Ronaldo? E a pergunta é: a charge é notícia? Ou seja, ela também consegue ser mais forte do que a notícia por conta dessa característica de provocar o riso? Acho que sim.
Acho que esse é o grande desafio da charge e o grande valor dela. Porque é você transmitir uma notícia, transmitir um acontecimento, um fato, através de uma ótica bem-humorada, entendeu? Uma forma, às vezes, de a pessoa compreender de uma forma, através da sátira, que dá um charme diferente aí. Por ser invasiva, às vezes ela é invasiva, né? Ela cria conflito ético? Também, pode sim. Acho que essa questão do Charlie Hebdo mesmo, que Lin falou, assim, ela carrega consigo uma grande reflexão sobre o poder da charge. Porque essa questão, quando você lida com uma questão complexa, como é a questão do terrorismo, que não deixa de ser uma questão política, por isso que eu abordei, e acho que também cabe aqui um recorte sobre essa discussão. E eu acho que você tem, sabe, que exatamente é trazer à luz da reflexão esse tipo de abordagem, saber até onde esse tipo de situação ela pode trazer um benefício, porque eu acho que tudo sabe, Valdir, eu acho que passa pela questão da evolução. Eu acho que a gente sabe, mesmo quando a gente faz uma charge, um trabalho de arte, quando o Lin fala, o trabalho tem que ter uma conotação política, eu acho que essa conotação política ela tem que estar inserida, principalmente eu acho que hoje em dia, a gente no século XXI não pode fugir dessa discussão, que ela quando fala da questão política, ela passa por essa evolução humana. Sabe assim? Certo. O João Lin, quando a charge ela assume uma determinada imagem, o fato de optar, tipo, vai ser uma charge com Dilma ou vai ser uma charge com Temer. Temer vai ser representado de uma forma confortável ou de uma forma delicada, né? Ou vice-versa, Dilma. Como você analisa esse tipo de escolha? Mas exatamente, aí o posicionamento do artista. Agora, aí tem a complexidade, se você falar de uma charge que está vinculada a um veículo de comunicação que tem uma posição também, porque ele tem uma posição. Mas se você fala de forma mais independente, né, uma charge que tem essa característica mais independente, aí, de fato, o artista, o autor, o chargista, vai escolher, né, colocar aquele personagem na condição que ele acha que deve representá-lo. E, na minha opinião, ele deve representá-lo de forma crítica. Entende? É isso que Ronaldo falou, trazer à luz, né? Eu acho que é isso mesmo, só que não é a luz, o artista iluminado vai trazer a luz para as coisas, não. É botar aquilo que está obscuro às claras, né? Eu acho, então, no caso de Temer, por exemplo, você deve colocar às claras quais são as intenções desse posicionamento de uma direita que vem crescendo dentro do Brasil, que vem se posicionando de forma cada vez mais retrógrada, mais conservadora. Então, se eu for representar Temer, eu vou representar ele como um velho caquético da Idade Média, que está trazendo a Idade Média de volta para o Brasil no século XXI. Certo. A gente tem umas imagens ainda, vamos ter que acelerar, né? O tempo do programa acaba ficando curto, mas paciência. Uma charge de Ronaldo, aí, charge não, é um desenho, né, Ronaldo, onde você se posiciona contra, uma tela contra a miséria e a opressão. Não, na verdade aí eu fiz um recorte de várias imagens que eu trouxe lá da década de 80, alguns painéis que eu trabalhava. Inclusive você vai ver que tem uma coisa muito radical ali, aquele primeiro ali do lado direito. Que é o quê? Que a gente também transmite para a rádio? É o seguinte, aquilo ali na época eu era estudante de arquitetura, a gente trabalhava na época da ditadura militar, tá? Ainda era em plena ditadura militar e aquilo era um partido clandestino que eu fazia parte, que era o PRC, que na época a gente era clandestino e era uma forma de lutar contra a opressão da ditadura. Sabe assim, não me envergonho de forma nenhuma, pelo contrário, isso é parte da minha história. E a gente pintava esses painéis aí pelas ruas de Recife. Na época, eu fico muito feliz de ver o pessoal mais jovem, como o Adelson, hoje em dia, trabalhando esses grafites.
E na época a gente fazia essas coisas já, né? Em proporções grandes também, saíram muros grandes. Tem muro aqui, esse primeiro aqui abaixo do lado esquerdo, acho que tem 6 metros de altura, o total dele ali. Ali eram painéis, o menorzinho vermelho ali era um painel para um evento que a gente fazia aqui chamado O Show é Nosso, que era também um evento que a gente fazia no Teatro Valdemar de Oliveira, que foi uma ideia de um amigo meu, falecido Wagner Simões, junto com Fernando Oliveira. E a ideia era a gente criar... Fernandinho era neto de Valdemar de Oliveira, então ele tinha o espaço do teatro nas mãos. Então foi uma forma que a gente criou de levar assim, a arte para músicos que não podiam ter um espaço para fazer shows. A gente disponibilizava o teatro, fazia os cenários, fazia as coisas. Então era uma coisa bem revolucionária. A gente trabalhou com o Ívano, que é... Certo, vamos ver outra imagem. Nós temos aqui a imagem dos reciclados, que é uma escultura, né? É uma escultura aqui. E é esse trabalho de resina, que hoje em dia, quando eu concentro meu trabalho de artes plásticas, que é o trabalho de resina com reciclados, e que eu uso o lixo. Sabe assim, eu procuro hoje em dia, através desse meu trabalho, passar uma mensagem também, que eu acho que não deixa de ser uma mensagem política, que é a coisa do reprocessamento, da rediscussão, sabe, assim, dos nossos... Passa por uma discussão sobre o consumo também, né? O quanto a gente consome para produzir tanto lixo, e da desconstrução, consome coisa então, desnecessária. Esse trabalho que eu venho fazendo, tem várias esculturas espalhadas pela cidade. Que são posicionamentos políticos, né? É isso que tem que ficar bem claro e que está muito alinhado com aquilo que a gente está discutindo hoje aqui. Reciclados é só um neologismo, que é a mistura de resina com a palavra reciclados. Foi uma técnica que eu trabalho nas minhas esculturas que eu desenvolvi. Ok. Vamos para mais umas imagens do João Lim. Tem aqui, onde você traz a temática da diversidade, não é, João? Gostaria que você falasse sobre essas escolhas. Pois, na verdade, esse é um caso que é de ilustração. É ilustração para uma revista e ela mostra, na verdade, uma pessoa olhando para uma complexidade de posicionamentos, de ideias sobre sexualidade e sobre gênero, né? Procurando entendê-la numa posição de dizer assim, bom, isso existe. Eu acho que a ilustração quer principalmente dizer isso, né? Existe essa diversidade, essa complexidade, né, no campo mesmo do gênero, da sexualidade, que aí também envolve as questões de machismo, por exemplo, do feminismo. Então, era para uma revista que ia discutir a questão da homossexualidade. Mas, na verdade, a ilustração aí extrapolava um pouquinho isso para tentar dizer, existe de fato uma necessidade da gente se debruçar sobre essas questões que estão sendo trazidas hoje, para que a gente as compreenda melhor e possa reformular nossas ideias a respeito de gênero e de sexualidade, rever. Certo. E a outra ilustração que você enviou para a gente foi a da inocência, né? Uma ilustração muito bonita, por sinal, né? Mas é de um conteúdo assim, muito forte. Eu acho que essa é uma coisa interessante. É para a capa de um livro, de um romance chamado, né, Inocência, e, na verdade... aí é que eu acho, como o Ronaldo estava falando, interessante. Às vezes, por exemplo, eu estou fazendo a ilustração de um livro. O romance tem um posicionamento, mas eu posso dizer o que eu penso também sobre aquilo. E essa ilustração, ela deixa claro, né, a crueldade, né, do machismo, né, da opressão daquele personagem sobre a mulher, né? E isso está no livro, mas, por exemplo... não está no livro de forma explícita. Então, na minha ilustração, eu quis deixar bem claro que era, inclusive, mais grave, mais sério, mais pesado, mais injusto do que o que estava colocado no livro. E o Adelson, ele traz a temática do estupro coletivo. Você pega aí como mote, né, o estupro sofrido por uma adolescente no Rio de Janeiro, foi no mês de maio deste ano, não é isso, Adelson? Sim, sim. Poderia falar sobre essa sua... Sim, essa imagem saiu recentemente agora, né, na capa do Tribuna Parlamentar, né, e na verdade eles me pediram para publicar essa imagem, né, na verdade essa imagem está feita na ONG Cores da Manhã, que fica lá no Totó, onde eu sou fundador, e justamente essa imagem eu quis representar um pouco das crianças, né, da inocência e
criançada que faz oficina lá, né? Então eu quis deixar bem estampado, então bem que casou muito esse grafite com essa publicação, né, do Tribuna Parlamentar tratando sobre o estupro coletivo, né? E algo que para mim foi muito gritante o estupro coletivo, porque querendo ou não, muitas pessoas ainda dizem que a culpa é da mulher, a culpa foi da mulher ainda só pelo fato de ela se relacionar com mais de uma pessoa e tal. E é muito gritante justamente porque ainda a culpa ainda está na saia da mulher, a culpa está na roupa. Há uma inversão total aí, né? Adelson, temos ainda uma imagem sua que é sobre a igualdade racial, que é o tema que você tem trabalhado com mais força, né? Mais intensamente. Poderia falar um pouco sobre essa imagem? Certo, essa imagem também foi lá no meu bairro, no bairro do Totó, né? E faz mais ou menos 3, 4 anos que essa imagem eu fiz. Na verdade, é minha companheira, né? Essa imagem, eu quis retratá-la. E é justamente isso. Eu gosto muito de pintar mulheres no meu bairro, assim, essas mulheres negras, justamente para dar uma provocada justamente também nas mulheres, né? Nas minhas tias e na minha mãe, né? Porque todo o processo ainda o processo do alisamento, né? O processo da não aceitação e tal, isso eu faço esses grafites justamente por isso lá no meu bairro, justamente para que elas se vejam, né? Para que elas se vejam na imagem e se incorporem, né? Até entanto que umas já das minhas tias já estão adquirindo isso, né? Certo. Como você vê a internet como plataforma de divulgação do grafite? Eu acho legal. Continua sendo grafitagem? Continua. Acho que continua. Eu acho que o grafite, a internet veio meio que para facilitar a vinculação dessa imagem que a gente Seria faz. Seria um muro eletrônico, uma parede eletrônica? Não, eu acho que é um meio de comunicação rápida, né? Que hoje a gente tem, né? Hoje a gente faz um grafite e circula assim no meio das redes sociais e atinge um grande público também. Mas é sempre, primeiro, a textura real, física da parede ou do muro tal, e depois é que vai para a internet. Nunca é o contrário? Não, primeiro é na parede, né? Sim, então, é isso que eu estou perguntando. Sim. Não, assim, primeiro o trabalho eu sempre faço na parede, né? A internet eu utilizo mais para divulgá-lo. Para divulgar, né? Ronaldo, essa internet, que é que ela é para você? A gente já está aqui nos minutos finais, viu? Na internet, hoje em dia, eu acho que esse grande elo, sabe, assim, que eu acho que a gente tem com essas transformações, eu acho que tudo passa pela internet. E João Lins não tem um jornal, não é, João Lins? Você faz esporadicamente para uma revista, né, faz para um livro e me parece que usa muito, né, a internet como ferramenta. Eu acho que como ferramenta de disseminação ela é importante, né? Disseminação não só de arte, mas de ideias também, né? De discussões, de reflexões. Eu fiquei devendo uma charge animada, né, porque eu estou de férias e realmente os arquivos que eu tinha todos lá no jornal, infelizmente não tive como trazer. Certo, mas foi... Assim, certo. Inclusive, eu acho que parte disso da resposta, eu acho que é um caminho natural que eu acho que também você tem de interagir em vários, sabe, universos, assim, de audiovisual. Ok. E então chegamos ao final do programa, né? Obrigado, Adelson, obrigado, Ronaldo, obrigado, João Lins, obrigado a vocês que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco fica por aqui. Até o próximo programa.